do jogo, apesar do empate, um resultado que pode ser bastante comemorado. O Corinthians estava ficando ali com o resultado, né, de derrota a 5 pontos da zona do rebaixamento. Agora somou mais um ponto, fica neste momento a 6, lembrando que o Santos ainda joga. O Santos é o primeiro time da zona do rebaixamento. O Santos ainda joga, o Bahia, que é o primeiro time fora e tem 18, assim como o Santos, também joga. Então esses times podem avançar um pouco aí na pontuação e diminuir essa diferença. Mas hoje, Vamp, pensando ali na atuação, em estar perdendo até o último lance da partida, é um resultado espetacular para esse Corinthians. Valeu ali as mexidas do técnico Vanderlei Luxemburgo, querendo ou não, foi dali que saiu o gol. Ele mexeu bastante, né? Ele botou o Romero, né? Botou o próprio Mosquito, que estava há muito tempo parado, sem jogar, né? E aí o Corinthians consegue o empate no finalzinho, com sabor de vitória, já que o jogo estava praticamente dominado pelo Cruzeiro. Teve a oportunidade de fazer o segundo. E faltando ali 2 minutos, praticamente 1 minuto, para acabar, o Gilberto não segurou a bola no ataque. O Corinthians foi, bela jogada também individual do Romero, estava precisando para ganhar mais confiança, né? E aí o Mosquito, que estava voltando de lesão, foi e empatou. Quer dizer, sai com sabor de vitória, mesmo o Corinthians não tendo feito uma grande partida, né? E o Cruzeiro sai com saborzaço de derrota de novo, perdendo o jogo no final do... uma derrota, né? Empatou, como foi contra o Palmeiras, perdeu no último lance o gol do Franco Lopes, né? Foi. Ô Gui, e você ressaltou aí as substituições do professor Luxemburgo. O Gilberto que entrou, olha, ele foi juvenil, hein, Vampeta? Porque ele poderia ter prendido a bola ali, questão de 30 segundos. Ele tentou fazer uma finta e perdeu e armou o contra-ataque pro time do Corinthians. Então, pode botar um pouquinho na conta do Gilberto, viu? Porque faltou um pouco de malícia ali pra ele segurar a bola no ataque. Era o que restava pro Cruzeiro. No momento que o Cruzeiro precisava tanto de 3 pontos, você não segurar a bola por 30 segundos no ataque, pura situação de juvenil mesmo, hein? E ele perdeu também aquele gol. Perdeu no gol na cara, bateu, né? No travessão, né? Então, foram 2 erros cruciais do Gilberto, que é um jogador experiente, não deveria ter passado por essa situação. Márcio Reis mudou bem o técnico Vanderlei Luxemburgo na partida, né? Assistência do Romero, gol do Gustavo Mosquito, e o Corinthians, que estava perdendo, chegou a esse empate com sabor de vitória. Márcio Reis. Ele tentou fazer a equipe pra cima, tentou recuperar, não perder a partida, mexeu no que pôde o técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Mas assim, é um time que não foi bem, assim como não foi bem contra o São Paulo. Mais uma vez o Corinthians tem deficiências no sistema defensivo, no meio campo. Então, é uma equipe alternativa? Claro que é uma equipe alternativa, perto daquela que a gente está acostumado a ver como os titulares, os principais foram poupados. Mas, ainda assim, é uma equipe que está devendo. O Matias Rojas deveu muito hoje. Foi uma partida que hoje não foi bem. O Matias Rojas, o Wesley, que é um jogador, ele é jovem, vai oscilar, é normal. Tentou, mas também acabou não indo tão bem assim, como ele já foi em outras vezes com a camisa do Corinthians. Então, é uma equipe que oscila bastante, é normal o que vai acontecer com os garotos. Mas o Vanderlei Luxemburgo fez o que pôde para poder colocar o Corinthians no ataque, tentou, mexeu praticamente seu trio ofensivo inteiro, e aí conseguiu o ataque, o gol de empate no finalzinho. Não sei se eu coloco o mérito da vitória no Vanderlei Luxemburgo, nas mudanças dele não, viu? Mas deu certo no final das contas, né? Pois é, deu certo. E eu falei agora há pouco, Vamp, Fausto, Márcio, em questão de rebaixamento, né? Neste momento a diferença é de 6 pontos. É uma preocupação ainda pro Corinthians ou não, Vamp, na sua visão? Claro, tem muito campeonato, agora a primeira rodada do segundo turno, tem mais 18, então. É uma preocupação ou o Corinthians deve passar ileso nessa questão ali de pensar em rebaixamento, na sua opinião? É bom se preocupar com tudo, né? Mas o Corinthians tem um jogo a menos, né? Tem equipe melhor do que muitos que estão ainda aí, né? Tem equipes piores. Eu acho que tem que começar a olhar para a parte de cima também da tabela, né? Pelo menos ficar ali entre os 8 primeiros para ver se pega uma pré-Libertadores. E para você, Fausto, Vanderlei Luxemburgo e esse elenco do Corinthians
precisam se preocupar com rebaixamento? O que o Vampeta falou é real. Tem times piores, né? Mas e outra, o Luxemburgo teve uma sequência muito importante de vitórias. É só não entrar em desespero, mas eu não tô gostando desta apatia do time do Corinthians, não, nos últimos jogos. Eu não tô gostando de ver o Corinthians tão apático assim. O Corinthians teve uma queda de ânimo mesmo, não só de futebol, mas de ânimo, e eu não acho legal isso, principalmente numa reta final, né, Gui? Na reta final é onde você precisa realmente tirar de onde não tem, você precisa botar aquele gás a mais, e eu não tô gostando, principalmente no jogo contra o São Paulo, que o Corinthians praticamente não quis jogar bola. E isso aconteceu hoje também, né? A saída do Roger Guedes fez uma falta danada pro time do Corinthians nesses últimos jogos. E vai fazer mais falta ainda. O Corinthians precisa correr atrás olha, é um ano político, gente, no Corinthians. E ano político no Corinthians é sempre extremamente complicado. Então, eu acho que o Corinthians tem que abrir os olhos sim e continuar lutando por bons resultados do Campeonato Brasileiro. E tem a Sul-Americana pela frente também, né, Guilherme? E pra você, Márcio Reis, rebaixamento pro Corinthians, preocupa ou ainda é bem cedo pra falar nisso? Não, o Corinthians tem que se preocupar sim, tem que olhar, porque se você ficar preocupado, você não vai fazer de tudo para acabar não caindo, né? É uma preocupação que acaba sendo meio necessária. Não acho que o Corinthians cai, o Corinthians tem elenco para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, agora não tem uma competição na sua agenda, claro que isso não é bom, não é legal, o Corinthians ficar fora de uma final de Copa do Brasil, mas é um calendário a mais que o Corinthians tem para descansar, agora ele vai ter duas competições importantíssimas no Campeonato Brasileiro que ele tem que focar em chegar nessa pré-Libertadores, porque ele tem que garantir vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. O Corinthians nesse momento não está na Copa do Brasil, precisa colocar isso como foco. Então o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana. Tem um dos confrontos das quartas de final, desse momento, o mais difícil, que vai pegar o Estudiantes. O confronto mais difícil é o do Corinthians. Corinthians passando, ele tem um confronto brasileiro, América Mineiro ou Fortaleza. E aí, chegando numa possível final com quem sabe São Paulo e revive o que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, pode enfrentar o São Paulo tendo um majestoso na final do Sul-Americana. Mas isso são possibilidades. O Campeonato Brasileiro é uma realidade. São 38 rodadas garantidas que você tem ali. Então são 38 rodadas, o Corinthians tem mais 20 rodadas agora, que ele tem que fazer de tudo para ficar na zona de classificação para a pré-Libertadores. É o grande foco do Corinthians. Só que também, agora, nesse momento, a realidade é olhar com cautela sim para a zona de rebaixamento. Até porque tá a 6 pontos da zona de rebaixamento. Então você tem que olhar e falar, opa, eu não posso deixar me devagar muito, ficar pensando só nas Copas. Eu tenho que olhar isso aqui porque é preocupante. Eu não posso ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas também eu tenho que olhar para cima e almejar coisas maiores do tamanho que o Corinthians tem. Então já